Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para uma. A gente está aqui na aula de Termodinâmica Metalúrgica 2 e nós vamos para uma segunda aula, nossa segunda aula da nossa última parte, tá? Então, embora essa seja uma parte maior do curso, né? Tem 11 aulas nessa parte, ela é uma parte também que propicia aulas pequenas, aulas curtas, né? Então hoje, na aula de hoje, a gente vai falar de ácidos efervescentes e ácidos acalmados, tá? Aliás, ácidos efervescentes, ácidos semi-acalmados e ácidos acalmados, tá bom? Então, eu vou começar falando primeiro dos ácidos efervescentes, tá? Então, eu vou cortar aqui os ácidos e vou botar só os efervescentes, tá? Então, o que são os ácidos efervescentes, hein, pessoal? Então, o que acontece? Um ácido efervescente é um ácido que não foi desoxidado, tá? Então, eu vou botar aqui, vamos, enfim, imaginar que a gente está fazendo um lingotamento convencional, tá? Está vazando metal na forma, uma forma, e a partir de um molde, né? Uma forma um pouco informal demais para um metalúrgico, né? Mas a gente está vazando metal num molde e aí a gente está formando o aço aqui é em verde, tá? A gente está formando o aço, está solidificando, né? Conforme o meu aço vai solidificando, ele vai, como eu disse para vocês anteriormente, né? A solubilidade lá nos gases, a gente estudou, há uma queda de solubilidade entre o há uma queda de solubilidade entre o ferro sólido e o ferro líquido, né? Então, o ferro líquido tem uma solubilidade maior que o ferro sólido. E aí o que acontece é que o oxigênio dissolvido no ferro líquido vai reagir com carbono também dissolvido no ferro líquido na etapa de solidificação, né? E vai produzir uma bolha de CO no interior do nosso aço, tá? Ou então, aqui na fronteira, né, o que vai acontecer, um pouco antes da solidificação, vai acontecer essa produção de CO e esse CO vai conseguir escapar. Tá? Esses aços, eles têm os aços efervescentes na solidificação, lá no lingotamento, eles têm uma propriedade do que? Nessa parte aqui, ó, nessa parte superficial dele aqui, tá? devido devido, vamos voltar aqui um pouquinho, devido a ocorrer essa reação aqui, eu tenho uma parte que ela tem duas características, tá? A primeira característica é um baixo teor de carbono, tá? Por quê? Porque o carbono acabou ficando envolvido nessa reação aqui e escapou para fora do aço, tá? Então a gente tem aqui CO escapando na forma de gás para fora do aço, tá? Não formando bolhas, tá? Uma outra coisa, tá? É que se a gente olhar, se a gente pegar, pensar que aqui a gente tem um observador, tá? E ele está olhando para cá. Se a gente olhar para a superfície desse aço, ele vai conferir ao aço um bom acabamento superficial, tá? Um bom acabamento superficial, tá bom? Então, essa aqui, embora a gente possa pensar, não, mas o aço efervescente não sofreu desoxidação, deve ser péssimo, né? Entretanto, não, porque nem sempre. Depende, como a gente falou da aula passada, depende da aplicação que a gente está dando para esse material. Tá? Então, quando eu preciso de bom acabamento superficial, e eu falo, e isso é bom também para aços que vão sofrer processo de laminação, tá? Isso aqui, a solidificação dos ácidos efervescentes pode ser interessante. Tá? E aí, onde que isso é aplicado? Né? Vamos pensar nas chapas de automóveis, por exemplo, chapas para produção de automóveis é aplicado. Ninguém quer andar num carro onde a gente olha a lataria do carro e a gente enxerga bolhas, né? Ou defeitos superficiais. Tá? Então, chapas de automóveis, por exemplo, elas podem
podem ser produzidas a partir de ácidos efervescentes, tá? Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho das outras categorias, tá? Vamos aí agora pro outro extremo, né? Então vamos pro outro extremo, que são os... vamos escolher uma cor diferente aqui, eu vou escrever em azul, né? E aí no outro extremo a gente tem os aços acalmados, tá? Então, no outro extremo a gente tem os aços acalmados. E o que acontece? Os aços acalmados, eles sofrem desoxidação. Então, os aços acalmados são desoxidados, né? E aí o que acontece é que não há desprendimento não há desprendimento de gás na solidificação. Entendeu? Então a gente não tem a formação de bolhas nem internas nem externas, porque a gente desoxidou esse aço, baixíssimo teor de oxigênio, tá? Então é uma característica dos aços acalmados, tá? Já os aços, vamos para um terceiro aqui, para isso vou ter que pegar uma outra cor, e eu gastei duas cores para explicar o efervescente. Eu vou pegar aqui de laranja, tá? Então os aços semi-acalmados, eles têm uma outra característica, tá? Importante em relação, como ele é um intermediário, né, entre os aços efervescentes e os aços acalmados. Os aços semi-acalmados, eles têm como principal característica, né, um teor intermediário de oxigênio, né? Parece meio evidente, né? Se a gente tem num extremo os aços efervescentes, nos outros os acalmados, então os semi-acalmados a gente tem um teor intermediário de oxigênio dissolvido, tá? Ele permanece no banho, né? E ele acaba reagindo com carbono, tá? E essa reação, tá? A reação oxigênio mais carbono, eu tenho clara impressão de que eu estou escrevendo essa reação ao contrário, de ser C mais O, tá? Mas aí quando vocês copiarem, se vocês copiarem, copiem do jeito certo, tá? Gerando C gasoso, essa reação aqui compensa, ela compensa a contração, devido ao baixamento da temperatura, devido ao resfriamento, tá? Como assim? Você pode estar se perguntando aí, né? Por que ele compensa? Bom, vamos imaginar assim, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Só para, conforme, ou melhor, vamos desenhar aqui uma barra solidificando, tá? A gente tem a lingoteira aqui. Dessa vez o meu metal, o meu aço vai ser em vermelho, tá? Então a gente tem a lingoteira. Conforme a gente vai baixando a temperatura, tá? O que vai acontecer com esse material? Vocês já estudaram isso lá em física, que ele vai comprimir, tá? Então essa fronteira aqui, ela tende a vir mais para cá, porque ele vai dar uma comprimida, vai diminuir de tamanho. Mas conforme eu gero, eu diminuo a temperatura, eu diminuo a solubilidade do oxigênio e eu precipito CO gasoso, formando bolhas, né? Essas bolhas, elas têm o CO dentro do aço, ele ocupa menos espaço, o carbono e o oxigênio dissolvido dentro do aço, eles ocupam menos espaço que a bolha.
Então, o que vai acontecer? Eu vou compensar esse efeito de diminuição do volume, não vai haver essa diminuição do volume, que eu vou compensar esse efeito, vocês viram que eu apaguei aqui, né? Pela geração das bolhas, porque as bolhas vão ocupar o volume que iria, como é que eu vou dizer, que iria resultar em compressão, tá? Que ele iria comprimir, a geração de bolhas vai compressar esse volume, tá bom? Então, é bastante importante aqui que vocês entendam que isso pode ser de certa forma interessante, né? Porque a gente tem um aço que não sofre, durante o período de solidificação dele, ele não vai sofrer nenhuma contração, é também uma questão interessante, porque ele vai acabar tendo mais ou menos a dimensão exata da lingoteira que produziu ele, tá bom? Então aqui na aula de hoje era basicamente conceituar esses diferentes tipos de aços, tá? Os aços efervescentes, os aços acalmados e os aços semi-acalmados, tá? E aí vocês devem estar prontos para fazer os exercícios. Entretanto, tá? É importante que eu fixe aqui, ó, a percentual de O2, tá? Desculpa, o percentual de oxigênio no aço semi-acalmado é de cerca de 0,012%, tá? Já no caso, vamos trocar de cor aqui, no caso específico dos aços efervescentes, a gente caminha para um teor de oxigênio, percentual de oxigênio, igual a 0,003. Tá? No caso específico, vamos botar a porcentagem aqui, tá? No caso específico dos ácidos acalmados, eu errei aqui, vou voltar aqui. Tá? Os ácidos efervescentes, eles têm um percentual de oxigênio, eu escrevi dos acalmados nos efervescentes, né? Então, o percentual de oxigênio dos ácidos efervescentes é entre 0,025 e 0,035%, tá? Então, fica entre 0,025 e 0,035. Vocês podem ver aqui com um teor até 2 vezes maior do que os ácidos semi-acalmados e eventualmente 3 vezes maior no limite superior, tá? E aí, quando a gente fala em ácidos acalmados, a gente tem um teor máximo de oxigênio, ou melhor, um teor de oxigênio na ordem de 0,003%, tá bom? Então, esse aqui é os nossos... era importante que eu fizesse essa conceituação aqui para vocês e que a gente vá agora, essas duas aulas aqui, elas foram menores, né? E aí, progressivamente, as aulas vão aumentar um pouquinho de tamanho, mas é uma aula importante de conceituação, o que são ácidos efervescentes, o que são ácidos acalmados, o que são ácidos semi-acalmados, tá bom? Então, acredito que na aula de hoje a gente vai se ater a esses 3 conceitos aqui. Então, vocês devem estar aptos a fazer os exercícios, tá? E eu aguardo, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu estou à disposição para atender vocês, tá? E eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a todos pela atenção até aqui e tchau, tchau, tchau.